Já comecei a gravar, viu, gente? Se você não anotou, anote. O maior agente de desonra é a proximidade. Coloque isso naquelas frases que você tem que ler de vez em quando. O maior agente de desonra é a proximidade. Agora eu vou explicar, né? Vou explicar. Então aqui o Gabriel. Gabriel, nós estamos andando perto, né? Nós estamos no discipular de perto. Nós vamos fazer uma viagem junto agora. Vai aumentar a proximidade. Talvez nós vamos dormir no mesmo quarto de hotel na estrada, nós vamos sentar na mesma mesa para almoçar. E aí, será que o Gabriel vai ver o pastor Walter com os mesmos olhos de pastor Walter? Ou vai sentar com o pastor Walter e já vai ver o Walter que não pode me dar nada além do que coisas comuns? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Por quê? Porque você só pode receber de um líder, de um pastor, de um profeta, de qualquer pessoa, aquilo que você mesmo atribui. Existe uma lei natural de atribuição. Gente, isso aqui é forte, isso aqui é sério. Existe uma lei natural de atribuição. A Vani atribui que a Carol é uma profeta. Você atribui e você recebe da Carol conforme você atribui. Então, a qualquer um desses pequeninos que você servir um copo d'água, na condição de profeta, é a Bíblia, receberás galardão de profeta. Agora, se você entrega qualquer coisa, o seu trabalho, o seu serviço, qualquer coisa, você entrega, mas a condição que você entregar é de um ser humano comum, comedor de arroz e feijão, você vai receber o galardão de um comedor de arroz e feijão. Então, por isso que eu digo que é perigoso. Aqui você convive com muitos pastores, vários professores. Aí vem, você fala, não, isso é de novo, tá vindo lá o professor, o pastor tal. Tipo assim, ai, que coisa, né? Que chato. A gente deixa de receber por falta de atribuir. Por isso que é um perigo. Por isso que é um perigo se acostumar. Hoje vocês cantaram o dia todo. É perigoso acostumar com isso. É perigoso acostumar com a vivência da igreja. Não, eu me acostumei agora. Outra coisa que, já que o Espírito Santo está me lembrando, eu vou falar. Você não queima todo dia. Você não sente a presença de Deus todo dia. E você até pede. E eu também peço. Aí existe dois extremos. Nunca mais sentir a presença de Deus e nunca mais sujeitar a não sentir a presença de Deus o tempo todo. Então quer dizer que se hoje eu fui orar e eu não senti nenhum arrepio, eu não senti nenhum gostosinho aqui no peito, não, Deus não falou comigo, eu estou distante de Deus. Talvez Deus faz isso de propósito só para ver se você vai continuar com Ele assim mesmo. E você não responde? Quantas orações da Bíblia não foram respondidas instantaneamente? Não, mas você quer, porque aconteceu 2 vezes, né? Deus falou para Moisés, Moisés, fere a rocha. E depois ele falou para Moisés, anos depois, fala com a rocha. Quem já prestou atenção nisso? Primeiro falou fere e verteu água. Depois ele falou fala. Ele não falou, ele feriu 2 vezes. A rocha verteu água. Então tem coisas que você se acostumou com uma linguagem antiga e quer ter os mesmos resultados lá no futuro. Só que Deus não para de falar. Não sei por que eu estou falando isso aqui agora. Mas está ficando gravado aqui. Presta muita atenção. A primeira vez que Deus falou com Moisés, ele falou, Moisés, fere a rocha. E a rocha deu água. Talvez Deus te deu uma palavra uns anos atrás e funcionou. O problema é que nós continuamos numa caminhada. E nessa mesma caminhada, o mesmo Deus vai falar para você uma coisa semelhante. Mas, presta atenção, o semelhante não é igual. O semelhante é só parecido. Então, não queira encaixotar as palavras de Deus como se elas fossem únicas. A nossa caminhada com Jesus, ela é progressiva. Agora, Moisés, para o mesmo Deus, no mesmo contexto, com o mesmo povo, para a mesma rocha. Olha que engraçado. Era a mesma rocha. Eu não sei se você sabe que a rocha simboliza Cristo. A rocha era o próprio Cristo. Cara, como que Cristo se meteu naquela rocha? E aquela rocha sendo ferida por Moisés para verter água, é o mesmo Cristo na cruz do Calvário recebendo uma lança
transpassando ele, que verteu água para todo Israel. Naqueles dias para todo Israel, na cruz para todo aquele que nele crê, né? Então aquilo ali representa, mas representa a vitória por causa da desobediência do homem. Ô louco, essa vocês não pegou. Vou falar de novo aqui. A rocha verteu água no deserto por causa das varadas de Moisés, mas não foi conforme Deus queria. Moisés bateu na rocha por conta própria. Deus não mandou ele ferir a rocha, mas ele feriu. Mas a rocha verteu água. Deus nunca quis que o filho deles fosse para o madeiro. Nunca quis que ele fosse transpassado. Mas aquilo que aconteceu deu vida. Então não sei se você está conseguindo compreender. Amém? Vamos entrar na oração? Nem tinha, vamos orar, né, gente? Louvado seja Deus. Curva sua cabeça. E que esse momento nunca seja comum. Que as nossas reuniões, Senhor, que a congregação do justo, a congregação dos santos, as nossas reuniões, que está escrito que quando nós formos reunir, uns se apresentem com salmos, outros com cânticos espirituais, outros com profecia. Senhor, que nossas reuniões nunca se tornem comuns, que as nossas orações, que os nossos cultos, Senhor, que os sermões, que a adoração, que a música, que o louvor nunca se torne comuns. Porque o dia que se tornar comum significa que nós entramos em apostasia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu clamo a Ti por misericórdia, porque nesse momento há um estado inteiro, Senhor, sofrendo uma ira do Senhor. O Rio Grande do Sul está agora, Senhor, sofrendo a ira por ser tão incrédulo. E eles estão, Senhor, debaixo de uma grande maldição, porque eles se deram à idolatria e à feitiçaria, Senhor. Senhor, mesmo assim, nós clamamos com uma só voz por aquele estado, clamando por misericórdia ao Deus que disse que as misericórdias dele durariam para sempre e que se renovariam a cada manhã. Misericórdia clamamos pelo estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Senhor, tem misericórdia das famílias, das crianças, das pessoas que estão perdendo casas agora. Senhor, as famílias, não sei, muitos mortos, Senhor, perdendo sua casa, seus móveis, todas estão perdendo tudo, Senhor. Mas que no meio desse caos e no meio desse nada, eles possam encontrar o tudo da vida deles. Que eles possam encontrar o Deus verdadeiro. Senhor, tem misericórdia da igreja, que a igreja se posicione nesses dias para abençoar aquele lugar e que eles possam ver o mover do Senhor através da igreja. Eles vão ver a manifestação da igreja, cumprindo o Mateus 25, levando comida para o faminto, dando vestes para o nu, Senhor. Pai, que isso se cumpra no Rio Grande do Sul nesses dias e que aquele povo, Senhor, que é soberbo, e está escrito que a soberba precede a queda, Senhor. Senhor Jesus, que a soberba deles agora fica debaixo daquelas águas e sejam levadas, Senhor, para os oceanos, para o mar do esquecimento, e que eles voltem a ser humildes e recebam a Tua palavra, porque nós lemos e cremos que todas as coisas, exatamente todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o teu propósito. Abençoa essa classe, abençoa esses discípulos, que eles cresçam e amadureçam para a glória do teu santo nome. Aquilo que nos é dito para fazer, aquele que é chamado para ensinar, está escrito, gaste-se em ensinar. Senhor, nos use aqui neste momento, me use. Traga uma revelação fresca e abençoada, para que isso nos aqueça interiormente e nos livre de todo mal, de toda frieza e de toda apostasia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.
Espírito Santo de Deus, o Senhor é o centro dessa reunião. Meus irmãos, hoje nós vamos entrar nas cartas de Filipenses e Colossenses. É claro que, eu não sei se você já percebeu que o modo que eu aplico esse panorama é um modo que ao mesmo tempo traz algo histórico e da bibliologia, mas ao mesmo tempo nós usamos disso para uma aplicação pessoal e discipulado. Porque eu volto a dizer, eu não tenho medo de dizer isso. Nós estamos muito mais precisando de discipulado do que aprender bibliologia em si e teologia em si. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Ninguém vai parar de estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser meditado, estudado. Então, nós, nesse panorama, nós vamos observar a Bíblia, o contexto, vamos entender contexto histórico, vamos passar por cima, mas é muito mais do que isso. Amém? Oxalá que as pessoas, quando fossem estudar teologia, chorassem, né? Buscassem, sentissem a presença de Deus, porque não pode se tornar apenas um estudo. Isso eu falo isso em todas as minhas aulas. Não pode se tornar apenas um estudo. Nós não vamos abrir agora um livro de história. Não é um livro de geografia. Não, é um livro vivo. É a palavra viva do Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para o panorama, né? Vocês não estão aí com nada aberto. O pessoal aqui, eles não trazem um negócio para ver o panorama. Eu não sei nem o que eu faço. Porque para vocês verem pelo menos as imagens, né, o contexto. Se quiser abrir aí, se quiser pôr aqui nesse negocinho aqui, ó. Eu tenho uma coisa aqui, quer ver, ó? Que vai abençoar um de vocês aí, ó. Põe aí esse negocinho escorado do telefone aí. Se quiser pegar isso aqui, ó, pode pegar também para colocar o telefone. Só para vocês verem as imagens. Se quiser, ela vai colocar ali? Amém. Então, enquanto eles vão pondo ali, a gente vai avançando. Irmãos, eu vou ler aqui a introdução. Né? Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta Cristo como centro da fé cristã. O nome ou título... O nome ou título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração do amor do apóstolo à igreja local. Paulo estava encarcerado quando escreveu esta epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes à igreja por fazer contato com a igreja de Filipos. Então, um dos temas centrais aqui que Jesus, né, que Paulo tratou é a respeito da unidade. Visão panorâmica, informações básicas. Epístolas paulinas, né, eclesiásticas, o autor Paulo, data 61 depois de Cristo. Local Roma, na prisão. O alvo, igreja de Filipos, né? O versículo-chave é Filipenses 4:4 e a expressão-chave, unidade em Cristo. Se você tiver com sua Bíblia aberta, abre lá, por favor. Tá falhando aqui. Vai falando isso, tá falhando. Tá falhando aí também? O irmão aqui falou que tá falhando, mas depois vocês me avisam aí se tá falhando. Filipenses 4:4. Irmãos, para mim, uma das cartas mais fortes do Novo Testamento é Filipenses e Colossenses. Essas duas cartas são de acabar mesmo com o homem. Essa carta aqui, ela é forte. Então, Filipenses 4:4, que é o versículo-chave. Vamos ler. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos. Então, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele enfatiza 2 vezes. Eu vou mutar aqui, já mutei. Alegrai-vos, alegrai-vos. Hoje eu fiz uma pergunta para a esposa do pastor José, a senhora Lili. Vocês já conheceram ela, né? Perguntei para ela assim. Olha o que eu perguntei para ela. Tem a ver com o texto aqui. Pastora Lili, como não desanimar na fé? Como estar queimando na presença de Deus? Sabe o que ela falou? Se entregar todos os dias.
né? Se entregar todos os dias. E ela é uma anciã, né? 84 anos. E eu fui e falei assim, e é necessário, foi aquilo que eu falei no início, é necessário sentir sempre a presença de Deus todos os dias? Ela falou assim, isso é são coisas da carne. Olha o que ela falou. E ela falou mais. A carne é bom na panela. A carne só é bom na panela, com muito fogo. Não sei se vocês estão entendendo. Irmãos, o coração do homem é enganoso. Ah, vai colocar ali, né? O coração do homem é enganoso. Então aqui, Paulo estava preso. E ele diz 2 vezes, alegrai-vos. E alegrai-vos. Talvez, imagina aquele pessoal agora, imagina os cristãos lá do Rio Grande do Sul agora, para só um pouquinho para pensar. Será que eles conseguem estar alegres agora? Que fica só um conselho. O dia que você precisar de algo que está ao seu redor, para você ser pleno ou ser feliz, vamos dizer assim, você está longe de Cristo. Nós não podemos depender nunca das circunstâncias. Circunstâncias é o que nos cerca. Então, qualquer das situações que te cerca, sejam boas ou sejam ruins, elas não podem dar direção na sua vida. Aí eu vou fazer vocês lembrar de uma situação que aconteceu com Esaú. Esaú, por causa de uma circunstância de fome momentânea, ele negociou coisas eternas. Então, ele negociou por algo temporal e momentâneo, ele negociou uma primogenitura, e aquilo ali não se tratava de algo terreno. A primogenitura se tratou de algo eterno. Então, irmãos, a proposta é a eternidade. Vamos seguir. Esboço. O progresso do Evangelho, Filipenses 1:2, por meio de Paulo e dos Filipenses. Então, o progresso do Evangelho. Advertências contra falsos mestres. Quase todas as cartas paulinas, Paulo trata dos falsos mestres. Exortações e agradecimentos, né, que é a visão panorâmica. Contexto. A cidade de Filipos, importante polo da Macedônia, Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. Em 31 depois de Cristo, a cidade se tornou colônia de Roma, Atos 16:12. A língua falada passou a ser o latim e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada no topo de uma colina na Via Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Por sua posição em relação ao Império Romano, Filipos desfrutava de alguns privilégios. Isenção de impostos, direito de comprar e vender bens livremente. A lei romana dava proteção. Estou gravando sim. A lei romana dava proteção de direitos à população local e permitia líderes governamentais locais, pretores e lictores. Então, olha aí. Imagina você isso aí, irmãos. Esse é um dos retratos do Evangelho. Isso aqui é um dos retratos do Evangelho. Eu vou deixar nessa imagem aqui só um pouquinho, para a gente nunca se esquecer. Lá em Filipenses capítulo 4 mesmo, vamos ler lá a partir do 4, 5 e 6. Esse texto, eu acho que todo mundo já leu ele chorando, com muita angústia. Meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo na minha vida. Será que não? Esse texto aqui de Filipenses 4? Esse texto aqui é o texto ajudador dos crentes. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos, depende da sua tradução, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Na sua Bíblia está inquieto ou está ansioso? Ansioso? Preocupado. Ansioso, ok. Olha que engraçado, todo mundo fala da ansiedade como o mal do nosso século, né? A depressão.
Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, sobre ansiedade. O bispo deu essa aula para vocês. Falou, o que é a ansiedade? Resumindo, eles falam que é excesso de futuro, né? Ansiedade é um excesso de futuro. A ansiedade, ela é fruto de aquilo que você expectou, aquilo que você desejou, e aquilo demora, porque você dita data para as coisas acontecer. Então fica aí um primeiro ponto. Você coloca data para as coisas acontecer. Quando você coloca data para as coisas acontecer, você criou uma expectativa. Uma expectativa mal sucedida, ou seja, não resolvida, gera ansiedade. Uma ansiedade maltratada, ela gera depressão. Ou seja, a depressão ela não vem primeiro. Ela é fruto da ansiedade. Ela é fruto dos seus planos não concluídos. E aqui ele diz, não estejais ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro. Então, você está se ocupando por algo que ainda não aconteceu. O povo fala agora do TDAH. Você está rindo por quê? Irmão, onde que inventaram esse negócio de TDAH? Me fala quem foi esse cara que inventou essa sigla. Sabe por quê, irmãos? Isso é fruto de uma mente, de um excesso de informação. O TDAH é obesidade mental. Você está obeso mentalmente. Por quê? Porque nos dias aqui de Jesus ou antes de Cristo, não tinha esse tanto de informação que tem hoje, instantânea. Você abre um telefone, ele te dá 300 informações via segundo. Quem não... Irmão, todo mundo vai ter TDAH mesmo. Porque é muita informação. O nosso cérebro não está acostumado a gerir esse tanto de informação. E como tem muita informação, as informações são incentivos. São, como é que eu vou dizer, não é a palavra nem incentivo. Gatilhos, mas não é gatilho. Estímulos. As informações são estímulos. Então você é estimulado a tantas coisas ao mesmo tempo, tantas coisas, que o seu cérebro não consegue processar. Ele vai te perguntar o que você quer. Porque você tem tanto estímulo, aí não vai conseguir responder o que você quer. Isso gera uma ansiedade. E a ansiedade em cima de ansiedade te leva à depressão. Por quê? Porque coisas que você expectou não aconteceu, ficou guardado na caixinha do passado, e a depressão é o excesso de passado. Eu nem sou psicólogo, mas essas coisas é totalmente real. Aí a depressão é o acesso demasiado ao passado. E a ansiedade é o acesso demasiado ao futuro. Todos os dois lugares estão errados. Porque o ontem não existe, o amanhã muito menos, e nós só temos o presente, que é o agora. E aí você se preocupa com aquilo que você não tem domínio. Nem com o passado e nem com o presente. Eu gravei um vídeo dizendo que, eu acho que eu falei isso na escola, uma das coisas que os discípulos podiam pedir qualquer coisa para Jesus. Mas eu anotei, na minha leitura da Bíblia, 2 pedidos apenas que os discípulos fizeram. Se você quiser anotar, anote. 2 pedidos que os discípulos fizeram a Jesus, que eu me lembro de ler na Bíblia, eu não lembro de mais. E eu pontuei esses 2, por quê? Porque eles são muito importantes. Eles estavam diante do Criador do universo e eles tiveram a capacidade de fazer 2 específicos pedidos. O primeiro pedido que eles fizeram, ensina-me a orar. Esse foi o primeiro pedido. Eles podiam pedir qualquer coisa, irmãos. Ou seja, se você aprender a orar, você já acha que você já ganhou o mundo todo. Mas o segundo pedido é o mais engraçado. Alguém sabe? Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar. O segundo pedido, que a minha leitura da Bíblia, do Novo Testamento, eu vi eles pedirem para Jesus. Eles fizeram esse primeiro pedido e depois eles fizeram outro pedido.
Eles podiam pedir qualquer coisa, mas primeiro eles pediram, ensina-me a orar, e depois eles fizeram outro pedido. Ninguém vai arriscar? Você está procurando... Eu tô falando, os discípulos fizeram um pedido direto. Eu vou revelar. Eu vou revelar. Dá-nos mais fé. Só que esse dá-nos mais fé não é simplesmente dá-nos mais fé. Você tem que entender o contexto por que eles pediram dá-nos mais fé. Você sabe? Por que eles pediram mais fé? Para curar? Para expulsar demônio? Não foi. Não foi. Alguém sabe por que eles pediram mais fé? Eles pediram, dá-nos mais fé. Numa versão está escrito assim, acrescenta-nos a fé. Aumenta a minha fé. Eles pediram para Jesus. E vocês vão se assustar por causa do contexto. Se vocês quiserem achar o texto, pode achar aí. Eu estava com ele na cabeça aqui. Dá-nos mais fé. Dá-nos mais fé. Se você souber, pode citar o texto aí. Lucas 17, eu estava com Lucas 17 na cabeça, eu não tive coragem de falar. Lucas 17, 5. Se você encontrou, pode ler. Acrescenta-nos a fé. Agora lê 2 versículos anteriores. Só 2. Olhar por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreenda. E se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes mais no dia, peca contigo. Meu Deus. Disseram então os apóstolos, acrescenta-nos. Olha diante de qual situação que aqueles homens pediram um aumento da fé. Meu Deus do céu. Por que eu citei isso? Eu estou falando de passado, de futuro. Pessoas que morrem por causa do passado por falta de ter fé suficiente para perdoar. Agora, não sei se você é a primeira vez que você entendeu isso na sua vida. Para perdoar é necessário fé. Eu não sei se você... Anote isso aí, porque isso é pesado demais. Para perdoar é necessário ter fé. E outra, não é qualquer fé. Irmãos, vocês estão entendendo que são os discípulos que estavam diante do Cristo que pediram uma coisa dessa? Ou seja, esse texto mostra o grau de dificuldade de perdoar. Se fosse uma coisa simples, pessoas não morriam e não matavam por conta disso. Ou seja, não é simples perdoar. A Bíblia está dizendo para nós aqui nesse texto que é preciso ter fé. E não é pouca fé, é muita fé para poder perdoar. Como Jesus está ensinando. Não é um perdãozinho. É tipo assim, se ele pecar... Olha, imagina, irmão, presta atenção. Vocês estão aqui nesse contexto aqui de base. O Gabriel foi lá e ligou a luz. Se todo mundo dormindo, ele ligou a luz uma vez. Ele pediu perdão. Tá bom, Gabriel, te perdoo. Ele foi lá e mexeu, derrubou um monte de coisa e ligou a luz de novo. Ô, irmãos, perdão. Irmãos, 3 horas da manhã, você tá cansado pra caramba. Depois de um dia de jejum. Aí vocês, tá bom, irmão. Né? Aí vai lá e derruba lá um negócio lá e liga a luz de novo. Falou, irmãos, perdoa. Irmão, acho que uns 3 sobe, levanta e bate nele. Você tá rindo? É porque é verdade, né? Parte 1, versículo 1, fala que é inevitável o meio dos cânones. Logo em seguida ele fala, no terceiro ele fala, poderá se teu irmão pecar contra ti. 2 anos ele já falou que é inevitável. É inevitável. Agora, nós temos que ter muita fé para poder perdoar, assim como Jesus perdoou. Agora, eu já disse isso na escola, já que eu lembrei, quando eu lembro eu falo, viu, irmãos? Eu deixo o negócio acontecer. Por que aqui tem um quadro aqui, dava até para mim desenhar, mas eu vou voltar aqui para a câmera, só para vocês me verem aqui, só para vocês entenderem. Eu já ensinei isso, mas eu não sei se você anotou. Vocês sabem por que está escrito 70 vezes 7? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes? Quanto que é 70 vezes 7? Quanto dura um tempo de uma geração? 490.
Durante 490 anos, Deus perdoou de Abraão até Davi. São 490 anos exatos, são 70 vezes 7 exatos. Exatamente 490 anos foi o tempo do perdão de Deus. Durante três períodos de 490 anos, Deus perdoou. Ou seja, a paciência de Deus vai chegar um momento que ela vai acabar. Porque ele disse, até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Esse número é exatamente os anos do período de Abraão até Davi, de Davi até Cristo. E de Cristo até nós, as gerações. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, ele cumpre aquilo que ele pede para a gente fazer. Ah, irmão, fala pelo menos alguma coisa aí. Você está ansioso para fazer sua mala? Não ficais ansiosos por coisa alguma. Viu? Tem um irmão aqui que está na aula falando de ansiedade e está ansioso. Eu estou olhando para a cara dele, ele tá com a cara dele está lá na mala. Misericórdia, vamos seguir. Deus está tratando. Deus está tratando, irmão. Já tratou durante essa semana toda já. Ó, então hoje é o fim da... Você vai ser aprovado ou reprovado? Aprovado. Amém. Então não deixa eu olhar para o seu rosto e não ver sua mala mais, não. O rosto dele está falando mala. Paulo e a igreja em Filipos. A igreja em Filipos foi a primeira fundada na Europa, sendo ela a resposta de uma visão ao apelo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha para isso. Houve um apelo, resposta a um apelo. A palavra alegria ou regozijo aparece frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria, suas palavras brotam de um coração leve e alegre. Mas ele estava aqui, viu, irmãos? Rindo e alegre. Um dos propósitos de Paulo em escrever essa carta era expressar gratidão pelo carinho, apoio financeiro que os santos em Filipos tinham estendido a ele durante sua segunda viagem missionária e sua prisão em Roma. Eu não vou falar sobre isso agora, não. Misericórdia, é muito ruim falar sobre dinheiro, né? Ninguém gosta de falar sobre dinheiro, né? É chato, né, Vani? Não é? Então vamos deixar isso para uma aula melhor, né? Então aqui, olha os assuntos que ela trata. Quem Jesus é, nossa vida, né? Nosso padrão, nosso alvo, nossa força e suficiência. Quais os sentimentos de Cristo em nós? União, humildade, zelo e contentamento. Contentamento, irmão. Ser feliz com aquilo que Deus te deu. Eu não sei se vocês viram um videozinho que eu gravei. Os meninos lhe pediram para gravar um vídeo sobre aquele texto. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês viram isso? Mas você já viu alguém pregar que todas as coisas que você pedir para Deus, Deus vai te dar? Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E como é que está escrito lá assim? Buscai primeiro o e a sua justiça e todas essas coisas vos serão. O problema é que o que o texto está dizendo? Estou dizendo aqui de contentamento. O que é contentamento? E o que aquele texto está dizendo? Quer dizer que tudo que você querer, Deus vai te dar? O que o texto fala? Comer, beber e vestir. Vai lá ler o texto que ele está falando. As aves dos céus não plantam, ele está falando de comida. Os lírios não vestem. Ele está falando de comida e bebida. Ele está falando de comida, né, que é a comida no geral, e o vestir. Ele está falando de necessidades básicas. Ele está dizendo que todas essas coisas é o quê? Aquilo que você precisar para viver e cumprir o meu chamado, eu vou dar para vocês. Agora não, nós queremos uma Dodge Ram e uma mansão e um apartamento lá na beira do mar. Viu, irmão? Por quê? Porque eu tô... Não, deixa quieto esse negócio. Então, contentamento. Zelo, né? Quais as principais lições de Cristo para nós? Sofrimento por amor, submissão ao Pai, salvação pela graça, santificação por obediência. Quais os resultados? Esse quadrinho é tão bom, isso aqui dá para você fazer tanta coisa com um quadrinho desse aqui, ó. Quais os resultados práticos? Resultados práticos. Viver em Cristo, pensar como Cristo, conhecer a Cristo,
ter a paz de Cristo. Qual o objetivo final? Unidade em Cristo. Esse mesmo texto que vocês leram lá, Lucas 17, fala de unidade. Então aqui, temas destacados da epístola: alegria, paz, ansiedade, né? Nós falamos. Pessoas, relacionamentos e ética. Poderíamos abordar aqui o 4:8, verso 8, só para falar um pouquinho da ética. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O Samuel não está aqui, mas ele quer se comprometer com uma vida santa, né? Eu acho que todo mundo quer, né? Estou só citando o nome dele aqui para mexer um pouco a cabeça dele lá. Rapaz, estou aqui, Walter. Eu sei, ué. Ele quer se comprometer com a vida santa e tudo mais. Então, assim, existe um ponto de equilíbrio aqui. Quantas vezes você já se pegou numa rodinha falando de coisas que não acrescenta nada? Não acrescenta nada. Porque a Bíblia fala aqui, ele está falando aqui de pensar, né? Tudo que é verdadeiro, honesto e justo e puro e amável, de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, até os nossos pensamentos devem estar permeados de pensamentos que produzem algo bom. Irmãos, eu não vou falar que isso é uma tarefa fácil, não. Pensar, controlar os pensamentos, é algo que requer muita vida no espírito. E algo que eu tenho... esses dias eu estou falando muito comigo sobre isso, a vida no espírito. Como viver uma vida no espírito? Se você fosse responder, que Diego, eu vou fazer pergunta para vocês aí também. Se você fosse falar em poucas palavras, é claro, o que como viver uma vida no espírito? E que seria caminhar como Jesus caminhou. Caminhar, ou seja, você está dizendo, não, você está dizendo não o como, né? Você está dizendo o resultado, mas o como. Porque falar em caminhar com Jesus é o resultado do como. Eu quero saber o como eu vou chegar numa caminhada, porque quem anda com Jesus vai pensar coisas boas. Agora eu quero saber o antes disso. A sua resposta a essa pergunta é como viver uma vida no Espírito. Ser guiado por Ele, você também está dando um resultado. Controlar a carne é o resultado. Eu tô perguntando para vocês, eu vou perguntar lá, peraí, segura aí, vocês vão pensando. Você está vendo? Não saiu a resposta. Porque vocês estão falando o resultado. Ele falou o resultado, você falou o resultado, falou o resultado. Vou escutar mais gente aqui. Aqui, pastor Gamaliel, o que o senhor hoje define como andar no Espírito? Viver uma vida no Espírito. Nós estamos falando desse pensamento aqui que a carta aos Filipenses estão falando. Fala aí. Estou pensando, pastor. Seria não praticar ou não praticar o pecado ou praticar aquilo que eu procuro. Praticar aquilo que eu procuro. A santidade. Na aula passada nós falamos de santidade, vocês lembram, né? Eu vou perguntar a Vani. Vani, fala aí. Eu até agora não falei nada, só estou esperando vocês falar. Vani, como que a gente consegue chegar nesse domínio até do pensamento? Eu disse que era através de uma vida no Espírito. Agora, como viver uma vida no Espírito é o que eu perguntei. O como. Como chegar lá? Como chegar... É claro que nós todos estamos no processo, mas como eu posso entender que eu estou vivendo uma vida no Espírito?
Você falou jejum e oração, né? Jejum e oração, você vai falar? A palavra fala que a nossa carne milita contra o espírito. Nossa carne milita contra o espírito. Seria matar a nossa carne. Matar a nossa carne. Você identificou o processo, mas como matar a carne? Com Intimidade. as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Ok, vamos dizer que as disciplinas espirituais é o caminho para se chegar a uma vida no Espírito. Disciplina espiritual cabe o quê? Jejum, oração, devocional, leitura da palavra, né? Sem esse tripé da igreja, que é o tripé do ser humano, o jejum, a oração e a palavra, é impossível você viver uma vida no Espírito. Mas agora, eu vou dizer outra coisa que você não citou. Ela é polêmica. E eu estou brigando com ela, com essa polêmica dentro de mim, ela é polêmica dentro e fora de mim. Eu ainda não estou totalmente convencido disso, eu ainda estou brigando, é uma luta teológica entre mim e mim mesmo. Não estou falando isso para se tornar uma doutrina, é algo que eu estou discutindo com vocês. Agora, oração, jejum e palavra, indiscutível. Mas dentro desses 3 pilares, que ele não é um quarto pilar, ele está dentro dos 3. Oração em línguas. E por que eu estou dizendo que é algo que eu ainda combato? Passa uma mensagem para o Ezequiel, ele está me ligando aqui. Fala para ele que agora a gente liga para ele. Em 15 minutos eu ligo para ele. Daqui a gente vai arrumar as coisas, viu, meu filho? Daqui nós vamos arrumar, não vamos amar, vamos organizar as coisas. Fica tranquilo. Irmãos, você já fica... É porque amanhã, de madrugadinha, nós estamos saindo para Juazeiro do Norte. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui, firme com vocês. Onde é que eu estava? Me ajuda aqui. Oração em línguas. Por que eu digo que é algo que eu não estou dizendo que é uma doutrina que vocês têm que fazer e é algo que eu estou brigando comigo mesmo? Eu estou brigando comigo mesmo por quê? Porque tem vários pontos, eu não quero polemizar nada. Mas é algo que eu fazia muito no início da minha vida cristã, eu orava muito em línguas. Aí você me fala, qual o resultado de muitas horas orando em língua? Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, e por ler vários livros e testemunho de várias pessoas. Ok, então por meu próprio testemunho e testemunho de várias pessoas, eu vou dizer para vocês que eu nunca vivi um tempo de poder de Deus quando eu vivia em constante oração em línguas. Então, primeiro ponto, poder. Se tiver pergunta, você anota para você falar. É muito importante. Então, assim, poder. O que eu constatei, orando muito em línguas, né, foi poder. Eu senti notoriamente mais poder ao pregar, ao ministrar, ao orar. Ok. Outra coisa que eu identifiquei orando muito em línguas. Domínio sobre os pensamentos. Eu estou falando isso para vocês, não é uma doutrina, eu estou dizendo de experiências que eu tenho e que várias outras pessoas têm, e a oração em línguas é bíblica, ou seja, eu não estou inventando algo aqui da minha carne. Só que eu disse que eu não estou ensinando uma doutrina. Eu disse que isso faz parte do pilar, dos 3 pilares. Então eu não estou aqui inventando uma doutrina nova, isso faz parte da oração. Não foge da oração. Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ora em espírito, ora bem, não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, a Bíblia fala de orar em línguas. Então é bíblico, eu posso falar disso dentro desse pilar. O que eu estou dizendo é que quando eu me dedicava mais à oração em línguas, eu notava mais poder e eu notava outro ponto, domínio sobre a mente. Por quê? Todo mundo aqui fala em línguas? Só vamos saber. Todos. Ok, amém. O pessoal daqui fala, não sei você de cá, aí que está pela live. Mas amém. Se você não ora, busque esse batismo. Quando você está orando em línguas, você já viu que não é você que está orando? É porque a Bíblia fala assim, o Espírito ora bem. Entra aí, atrasado.
Então, olha só. O Espírito está orando. Então, se o Espírito está orando, mas é a sua boca que está mexendo, significa duas coisas. Significa que o Espírito está orando, por isso ele está orando bem, mas significa que você está sujeitando ele falar através de você. Ou seja, você está doando o seu corpo para o Espírito orar por você. Cara, é muito doido isso aqui. E eu estou falando isso aqui para vocês, irmãos, em nome de Jesus, receba isso aqui com coração. Com coração. Eu estou brigando com isso. Por quê? Porque quando você fica muito bobão, que é muito teólogo, né? Você vai muito para a letra. Mas é bíblico orar em línguas. É bíblico orar em línguas. Mas por causa dos combates que tem, acaba que você torna uma resistência. Eu oro em línguas, mas não oro como eu orava antes. Eu estou falando isso por quê? Porque eu notei a grande diferença entre orar muito em línguas e não orar muito em línguas. Então, lendo um livro do David Robertson, Andar no Espírito e Andar com... Sim. Eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo, é um negócio louco. Eu estou lendo Amor pelas Almas, do não sei quem lá, tá aqui. Vou estar lá em casa. Eu estou lendo um monte de livro. É uma coisa assim. Estou lendo Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Tudo que está me rodeando está falando para me orar em línguas. E não é possível que eu sou tão bobo assim de não orar mais em línguas. Então eu estou me dedicando mais à oração em línguas. E o que eu estou notando? Isso que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8. Nisso pensai. O domínio sobre a mente. Quando você ora em línguas, ele aumenta. É indiscutível isso. Não dá para você... Não dá. Então, assim, o poder. Irmãos, alguém está vendo demônio se manifestar ultimamente? Depende. Você aí que está na live aí? Sabe por que não manifesta? Falta de poder. Falta de poder. Porque o revestimento, porque descerá sobre vós o Espírito, né? O Espírito, vocês serão batizados pelo Espírito Santo e receberão poder. São 2 pontos. Revestimento com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, mais poder. Não é só o Espírito Santo, é Espírito Santo mais poder. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que é Espírito Santo mais poder. Não é só o Espírito Santo e não é só o poder. Você não tem como orar por poder. Você tem como orar pelo Espírito Santo e o Espírito Santo traz poder. Poder para quê? Expulsar demônios, curar enfermos, falar em outras línguas. Está escrito ou não? Ou eu estou inventando? Então, parte do poder, discernir espíritos, poder do Espírito Santo. Poder. Aonde eu te pergunto, onde está o poder? Mas, como o Espírito Santo está no nosso espírito e nós não dedicamos ao Espírito Santo, irmão, estou falando isso aqui, eu estou ficando feliz, hein? O Espírito Santo, irmão, nós temos que voltar a ser apaixonados pelo Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo não tem na Bíblia que nós prestamos culto ao Espírito Santo. Não tem como você prestar culto ao Espírito Santo. Tem como, através do Espírito Santo, prestar culto para o mesmo Deus. Agora, impossível é cultuar a Deus sem o Espírito Santo. É impossível. Agora, como que eu não me relaciono e não entendo esse relacionamento com o Espírito Santo e vou estar oferecendo um culto agradável a Deus? Como que eu vou evangelizar? Irmão, por que o evangelho na nossa boca não tem poder? Eu te pergunto. Tá vendo? Já saiu tudo o negócio. Eu te pergunto. Você tem pregado o evangelho? Aqui é diferente, o contexto é diferente. Mas, não sei, você tem saído na rua para pregar o evangelho? Você tem visto as pessoas se converter? Eu vou dizer realidade. Eu não estou vendo. Onde que eu fui pregar esses dias para trás? Eu preguei numa festa de aniversário. Me chamaram para orar e eu não orei. Eu preguei e orei. Né? Só não tirei a oferta. Mas eu orei. Né? E eu senti aquela frieza, aquela coisa terrível.
E aí, lá dentro de mim, depois que eu fui embora, eu vou sempre revoltado embora desses lugares. E aí eu fui lá e eu falei assim, por que não... Era uma festa, o povo estava bebendo, não teve como aprofundar em nada, mas eu só orei e falei da realidade do evangelho e da necessidade de arrependimento e conversão. Foi rápido, porque eu não tinha um púlpito ali. Era uma festa de aniversário que não era minha e eu fui chamado para orar. Eu aproveitei, preguei, mas o que eu estou querendo dizer? Não estou querendo inventar desculpa, falta poder. Eu já orei e expulsei muitos demônios. Eu já orei e Deus já me usou para curar várias pessoas. Agora, por que isso não tem acontecido em massa mais? Porque nós temos deixado de nos doar para o Espírito Santo. E uma das práticas que fortalece isso é a oração em línguas. Irmãos, talvez não faz parte da aula, mas pega no seu espírito isso aí, não pega na carne não. Filipenses poderia perfeitamente ser chamada de a carta da alegria. Se você tem pergunta e depois... E já falta 10 minutos. Já? Não tá errado isso. Ah não, irmão, tô achando que já é 9h30. Que hora que acaba? 9, né? 7h30. Achei que deitar 10 horas, 10 horas. Que hora que acaba a live? Mas é 9 horas, né? É 9 horas, desculpa, não é? Eu dou uma bugada aqui, é 1h30. Eu dou uma bugada aqui, então tem tempo. As perguntas que vai surgindo, anote. Pra gente separar... Era só para complementar o que você está dizendo. Ah. Hoje eu estava lendo no livro e ele fala... O pessoal não tá te ouvindo. Peraí. Dá lá pra ela, por favor. Fala aí, Carol. Hoje eu estava lendo um livro a respeito da adoração. E aí no livro ele fala como nós temos dificuldade de permanecer numa intensa adoração. E aí ele deu um exemplo de que Jesus, ele só permanecia, ele só era quem ele era porque a maior característica dele era o equilíbrio, ele era equilibrado. E aí você está dizendo que teve um momento da sua vida em que você orou muito em línguas. Uhum. E agora já não mais Isso, como antes. Exatamente. E eu entendo que é justamente isso. A gente precisa buscar o ponto de equilíbrio em tudo. Constância. Por constância. O ponto de equilíbrio, ele vai levar você a esse lugar de constância. Sim. Porque se você entra num lugar de que não, agora eu não durmo mais, agora é só adoração, oração, e eu vou virar madrugada, vai chegar um momento que você vai se cansar. Uhum. E aí, você se cansou, pronto, você volta à estaca inicial. Aí você precisa fazer mais força para voltar para aquele lugar. E isso, da mesma forma, se aplica à oração em línguas. A gente precisa entrar em um equilíbrio de constância. Ela tem que ser uma realidade. Uma realidade. Que você no nunca nosso vai dia a dia. voltar para a estaca zero. Você vai permanecer. Exatamente. Como Jesus. Tem que ter isso. Aí é que tá. Agora eu não quero voltar. Aí é que tá. Nunca mais volte para como e quanto você fazia. Exceda. Então, para me viver as mesmas coisas que eu vivi no passado, eu não vou voltar a fazer as coisas que eu fazia no passado. Né? Eu vou exceder, porque eu quero experimentar mais. Eu quero ir além. Então, assim, se eu orava 1 hora em línguas, irmão, eu passava a noite inteira orando em línguas. Eu virava a noite orando em línguas. E por que eu parei? Porque, irmãos, você vai lendo, você vai querendo ficar muito inteligente e vai ficando burro. Em vez de ficar inteligente, você vai ficando burro. Isso é um alerta para mim e para vocês. É um alerta mesmo. Eu não sei porque o Espírito Santo está dirigindo, que desde o início que a gente começou aqui, começou a falar de se acostumar, né? Por que eu fui em Finéias? Comia da comida do tabernáculo. Porque eles se acostumaram com o santo e começaram a profanar. Irmão, é muito fácil profanar algo santo por causa do costume. Outra coisa que eu falei, é muito fácil você desprezar uma autoridade por causa do convívio, da proximidade. Então, ou seja, é uma linha muito fina. Ah, não, porque agora eu comi. Irmão, só porque eu levo o pastor José lá, ando com ele o dia todo, eu vou deixar de honrá-lo, eu vou deixar de respeitá-lo, porque eu vi ele fazendo alguma coisa assim de homem. Não, esse aqui é só mais um. Irmão, não. Eu tenho que continuar olhando para ele como um profeta, como um homem de Deus, para me continuar recebendo dele o que um profeta e um homem de Deus pode me dar. E é muito fácil
você chegar aqui diante de uma mesa dos pães e profanar aquilo. Ou seja, não sei, o Espírito Santo está falando nesse aspecto. Eu gosto muito de não aprisionar o Espírito Santo. Jesus, quando foi lá no templo, que ele bateu em todo mundo lá com o chicote, uma coisa que cita o texto, e ele soltou as pombas. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Que a primeira coisa que ele fez quando ele foi lá no pátio, ele soltou as pombas. As pombas representam o Espírito Santo. Ele está dizendo, o Espírito não tem mais liberdade, ele está aprisionado. Sabe quando o Espírito Santo está aprisionado? Quando você dá hora para ele, quando você dá tema para ele, quando você dita o que tem que ser falado, o que tem que ser orado, o que tem que ser pregado, tem que dar liberdade para o Espírito. Então vamos lá, fica aí essa breve pancada. Vamos lá. No cárcere, sofrendo necessidades, estava transbordando de igreja pela causa do Evangelho. Ele escreve, alegrai-vos sempre, nós lemos. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Necessidade, irmão. É necessidade. Não vou falar sobre isso. Vamos lá. Vamos dar a introdução aqui rapidinho na carta aos Colossenses. Colossenses é fantástica em sua cristologia. Nessa epístola, o apóstolo Paulo afirma com absoluta autoridade a supremacia de Cristo. Colossenses 1, 15 e 17. Em confronto à crescente heresia na igreja de Colosso. Vamos lá. Vamos lá. Colossenses 1, 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu acho que aqui essa classe é bem madura, sabe que antes de Deus fazer Adão, Deus criou Jesus, homem, né? Corpo. Todo mundo sabe disso, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Tem gente que discute, que fala que tem só um trono no céu. Acho que não, né? Tem tronos, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então vamos lá. Epístolas paulinas também, né? Elas são voltadas para a vivência da igreja, por isso que é muito importante você ler Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Irmão, lê essas 3 cartas. Mas lê sem parar. Eu estava lendo Filipenses e Colossenses assim, tipo assim, eu terminava e fazia assim, ó, um ciclo infinito de ler Filipenses, Colossenses, porque você quer aprender a lidar com a igreja, lidar com o seio, ser um líder, ser um pastor, leia essas 2 cartas. Leia e releia várias vezes essas 2 cartas. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Vocês estão lendo a Bíblia toda, né? É aí que está o problema. Você leu a Bíblia toda. Você não pode ler a Bíblia toda. Porque aí você lê a Bíblia toda e pensa assim, agora já li. Aí você, na hora que eles perguntam, você vai até levantar a mão. Eu li. Você leu, mas não entendeu. Porque está escrito, entendes tu o que lês? Você leu, mas não entendeu. Ou seja, volte agora, comece a entender a Bíblia. Para de ler ela e vai entender a Bíblia. Nós não vamos ser contados por aquilo que nós lemos. Nós vamos ser contados por aquilo que entendemos. Nós temos que entender a Bíblia. E outra, a Bíblia é um livro a ser entendido. Ela não é um livro de mistérios, é um livro de revelações. Ah, não, eu não entendi. Então, meu irmão, vai orar que você está com algum problema. Entender e praticar. Vai entender. Você tem que entender. A Bíblia foi um livro feito para entender. No início dessa jornada de bibliologia, eu falei que a Bíblia como é que fala? O estudo do entender, o discernimento da Bíblia pode ser visto de 3 formas, né? Lendo, acho que era lendo, meditando e estudando. Ou seja, você vai ler e o Espírito Santo vai te explicar, você vai meditar, você vai aprofundando aquilo ali, e a terceira forma de aprender é estudando com outra pessoa. Porque senão não precisava de mestre. Se todo mundo já lesse e entendesse, como existe uma congregação chamada CCB, que eles não podem estudar a Bíblia com outras pessoas.
É proibido estudar a Bíblia. Então, não sei como que funciona, né? Mas eu sei que lá eles não podem estudar a Bíblia. Mas Jesus era mestre e ele ensinava. Ele deixou um ministério de mestre, de ensino, ele deixou uma doutrina. Agora, como que a gente não segue estudando? O Felipe deu uma aula de teologia em cima da carroça o etíope, o eunuco. Por quê? O etíope estava lendo. E o que ele disse? Eu não estou entendendo nada. E Deus faz de propósito para você não entender. Para aparecer um cara andando a pé para subir na sua carroça. Está entendendo isso? É para matar a nossa soberba. Não precisa estudar. Ô irmão, volta um pouco, né? Vamos descer. Tem um mestre, não vai se ofender não, só tem adulto aqui. Ele falou que o cérebro está na bunda. Se ofende não. Se você não sentar para aprender, você não vai aprender nada. E antes de ensinar, você tem que ser aluno. E que dia que você para de ser aluno? Não para. Então, assim, o cérebro está lá embaixo, viu, irmãos? Escuta essas heresias bobas, não. Vamos lá. Então, local Colossos, né? Cristo é a primazia. Está aqui geograficamente onde Colossos, que também está aqui nesse meio aqui da Ásia aqui. Está aqui, né? Não sei se você está vendo aí. Vamos lá. Visão panorâmica do livro, esboço e sentença. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Então aqui, supremacia de Cristo, ele está combatendo a supremacia, né? Que as pessoas estavam dizendo que Jesus não era suficiente. Por quê? Quando você coloca qualquer outra coisa, qualquer doutrina, qualquer achismo seu na frente da Bíblia, você questiona a supremacia de Cristo. Não é apenas estudando outra coisa, é apenas você achando outra coisa além da Bíblia. Se você... Olha um exemplo da supremacia de Cristo aqui. Se você achar que você é salvo por obras, você está quebrando a Bíblia no meio. Se você achar que as suas obras vai te levar para algum lugar maior, você está quebrando a cruz. Ou seja, alguma pessoa vai ter que falar para você que você está anulando a Bíblia. Que você está anulando o sacrifício do Calvário. Então, tem várias formas de você questionar a supremacia, né? O poder autossuficiente do Cristo, né? A autossuficiência do Cristo. O que Cristo fez em nosso favor, né? Isso aqui está em pauta. Submissão dos cristãos. O que Cristo faz por meio de nós. Irmãos, é importante entender isso. O que Cristo fez e o que Cristo ainda faz. Não pessoalmente, mas através de mim e de você. Sabe por que a gente não acredita? A gente não acredita que Cristo trabalha através de nós. Porque se a gente acreditasse, irmãos, a gente atravessava a parede. No mínimo a gente atravessava uma parede. No mínimo a gente saia correndo aqui, expulsando demônio assim, quebrando tudo, irmãos. A gente não crê que Cristo trabalha, continua fazendo. Uma palavra que o pastor Rodrigo disse no Connect lá. A pessoa está lendo o Evangelho segundo Diego. Nossa, que heresia é essa? Você está escrevendo outra Bíblia para você? Não, a Bíblia não deixou de ser escrita. Né? Nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, portanto as pessoas estão nos lendo, né? Então o que Cristo faz por meio de nós. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse entendimento. Paulo escreveu uma epístola após uma visita de Epáfras, o evangelista da igreja em Colosso. Epáfras disse a Paulo que os colossenses estavam cometendo grave erro, pois pensavam ser melhores que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores, né? Isso aqui era bom a gente enfatizar. Habla em 2,16. Só rapidinho. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aí você fica questionando os testemunhos de Jeová o tempo todo. Os testemunhos de Jeová começam a se achar melhor que você porque ele guarda o sábado.
Ah, não, ele se acha melhor que você porque ele não come carne de porco que você come. Paulo está combatendo exatamente isso. Mas o contrário também é válido. Aquilo que você também questiona ele por ele guardar o sábado, deixa ele guardar o sábado. Ele só não pode criar isso como uma doutrina. Mas se você quiser guardar o sábado para honrar a Deus, guarde o sábado e honre a Deus. Mas se você quiser guardar segunda a segunda, também pode. Não vai mudar o evangelho. O que não pode, irmão, é mudar o evangelho. É você ferir os princípios e a santidade de Deus. Não quer comer carne de porco? Que bom, vai fazer bem para você. Quer comer uma costelinha de porco fritinha? Coma também, coma para a glória de Deus. Ixi, eu tô falando de comida aqui, me perdoa. Absterem-se de certos prazeres físicos e prestarem culto aos anjos. Aqui está um problema. Olha, verso 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Alguém já viu um anjo aqui? Vamos terminar essa aula bem polêmica. Já viu um anjo? Já vi bem longe. Bem de longe. Alguém mais aí da aula aqui já viu aqui? Já viu um anjo, pastor Gamaliel? Olha, existe um problema. Já pensou se você costumasse ver anjos? Será que você começaria a prestar culto para eles? E será que se Deus não deixa a gente ver frequentemente o mundo espiritual, é porque a gente ia escandalizar com algumas coisas ou começar a adorar? Porque esse pessoal aqui, eles estavam bem no início de algo muito poderoso que foi derramado. Eu já conheci pessoas que viam constantemente anjos e ele começou a adorar os anjos. E esse cara hoje caiu, não vou citar o nome dele aqui, mas esse cara caiu mesmo, mas caiu bem caído. Mas esse cara, ele falava assim, ó, só para vocês entenderem. Anjo, mexe essa cadeira. Aqui, no meio de nós aqui, a cadeira fazia assim, ó. Ele fazia. Anjo, bate a ponta da sua espada em cima da mesa. Tim. Não, pastor, o que é isso? Você tá de brincadeira comigo? Irmão, você não acredita em anjos, tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está falando que os anjos estão aí. Eles são espíritos ministradores que estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Acho que é Hebreus 1,17. Hebreus 1 alguma coisa. Tem uma pergunta e Você tem uma pergunta? Peraí, deixa eu ver quanto tempo está faltando aqui. Deixa eu só finalizar isso aqui para a gente voltar lá para os anjos. Tais costumes, porque o próximo módulo nosso é angelologia. Nisso ainda vamos estudar coisas profundas mesmo. Tais costumes levaram os colossenses a crer que estavam se santificando. Ou seja, com alguns rituais. Né? Porque sempre o judaísmo creu em anjos. O judaísmo sempre cria em anjos. E outra, as culturas... Exemplo. O que João foi considerado por Roma? João, o apóstolo João, alguém sabe? Um semideus. Você sabia disso? Quem sabia disso? Que João foi considerado um semideus. Agora pergunta por quê? Porque ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente e não morreu. Esse tipo de pessoas eram consideradas semideuses. Uma pessoa que fazia tal coisas, igual Jesus fazia essas operações, eles pensavam, por causa que eles tinham mitologia, eles acreditavam. Aquelas histórias que você vê dos filmes, eles acreditam naquilo. Sim, eles foram chamados de Deus, ou seja, eles achavam que ele era um Deus. Por isso ele foi lançado na ilha de Patmos, que a ilha de Patmos era um lugar que só era lançado esse tipo de gente. Sabe como é que eles colocavam eles lá? Eles paravam o barco antes da praia, eles não tinham coragem de pisar lá. Eles acabavam de chegar lá nadando. Só para você ter ideia. Agora, o tipo de gente que João conviveu lá em Patmos, eu não sei. Não sei se aquele povo converteu com João lá, mas João morreu lá. Né? Mas amém. Então, não colocar outra coisa aqui que Paulo está falando, que santifique você, nenhuma outra prática, a não ser as práticas bíblicas, né? A apresentação de Cristo. Colossenses é singularmente cristológico. Em nenhum outro livro
do livro do Novo Testamento, encontramos maior ênfase em Cristo do que em Colossenses. Paulo reafirma suas palavras em Efésios, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, toda a Bíblia, toda a santificação, tudo converge a Cristo. Conteúdo, a obra de Cristo no novo homem. Então, entendimento do Evangelho, ou seja, sem o Espírito Santo, sem Cristo, sem a regeneração, você não vai entender o Evangelho. Você não vai se conseguir reconciliar com Deus. Você não vai conseguir ser aperfeiçoado. Você não vai conseguir o sepultamento e ressurreição espiritual. Você não vai conseguir a vivificação e perdão. E você não vai conseguir a absolvição da condenação. Ao tanto que esse livro tematicamente, sistematicamente divide e separa. Isso aqui dá 10 pregações, isso aqui, ó. Isso aqui dá 10 ministrações. Olha, está aqui os textos. Nós que estamos estudando lá a homilética, eu não sei como não vai acabar, mas eu acho que quando eu voltar agora, o pastor Rodrigo vai terminar. É isso. Heresia colossense, filosofias gregas, né, ideologia terrena, raciocínios. Então, assim, ó, um dos raciocínios que eu vou combater aqui agora é o questionamento de não falar em línguas. Porque o povo para de falar em línguas por causa que ele é combatido. Ah, não é línguas, é idiomas. Ok, que seja idioma, mas fale os idiomas. A questão é que o quê? Ah, irmãos. Não, deixa isso para outra aula. Filosofias gregas, ideologia terrena. Então, raciocínios falazes, né? Filosofia e vãs sutilezas. Legalismo judaico. É aquela... Irmãos, você não tem ideia o tanto que nós temos sincretismo no nosso meio. Nós é cristão misturado com banda, misturado com católico. É uma mistura. Você às vezes não sabe. Então, às vezes, você quer pegar algo de fora para ser uma realidade dentro. Não. Só o de dentro pode se tornar uma realidade lá fora. Agora, o contrário não pode para nós. Você não pode trazer uma ideia do candomblé e querer adaptar ela ao evangelho. Não pode. E é isso que estava acontecendo aqui. Pegar a filosofia, trazer para dentro do cristianismo. Pegar o legalismo judaico, trazer para dentro do cristianismo. Pegar o misticismo oriental. Bom, os chineses são místicos. Os ocidentais, todos, os orientais são místicos. Você pega esse misticismo e traz para dentro do evangelho. O evangelho tem misticismo? Sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. E muito. Pegar uma toalha e levar um suor para curar as pessoas não é místico, não. A sombra de Pedro curava. Isso é místico? É místico. Tem que ter um equilíbrio aí. Existe, por isso que tem que ter um equilíbrio. Por que esses neopentecostais fazem o que fazem, irmãos? Eu estou pregando sobre a caixa de Colossenses. Por que eles vão lá, toalha ungida, pano ungido, óleo ungido, tudo ungido, Irmão, vira um tanto de coisa, isso é trazendo misticismo para dentro, né? Misticismo para dentro. E existe uma linha, algo muito fino, estreito. Por isso que algumas pessoas vão somente para o logos, só para palavra, tipo o presbiteriano da vida, que não crê em dons, que é no sensacionismo, não tem mais línguas, não tem mais nada, isso é coisa da sua cabeça, por causa dessas bagunças que os neopentecostais aprontam. Mas no mesmo lado, existe as línguas estranhas, existe o poder, né? Existe o poder do Espírito Santo. O quanto é normal uma pessoa cuspir no chão e pregar um lodo no olho do cara e falar para o cara lavar. Isso é normal? Não é normal, mas foi Jesus que mandou fazer, né? Então, são coisas que a gente tem que ter bastante entendimento, porque senão vira bagunça. Eu vou parar por aqui. Vou esperar vocês. Deixa eu ver aqui. Então, misticismo. Acho que concluindo a nova natureza em Cristo. Passado, velho homem, né? Presente, novo homem. Relacionamentos restaurados no novo homem. Cristão, familiar, social. Você primeiro está no estágio de Enoque, né? Enoque é aquele que conseguiu andar com Deus.
pessoa singular. Abraão, aquele que andou com Deus, mas salvou ele e a sua casa, né? Que Abraão? Noé. Noé salvou ele e a sua família. E Abraão salvou ele, a família dele, e todas as nações serão benditas por causa de ti. Então, são esses 3 estágios. Primeiro, você restaura sua casa, né? Sua vida particular, depois sua casa, depois alcança as nações. Então, Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo, em contraste com a futilidade das heresias humanas. Então, você que gosta de ler muito, toma cuidado só com as heresias. Ah, você queria tirar foto? Peraí. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado com os livros que você lê, né? Tem livros muito bons, né? Só que às vezes ele vai partir para algo muito antropocêntrico, né? Muito romanizado. E Roma, o grego, ele adora o homem, né? E não o criador, mas ele adora a criação. Então que fica essa advertência, o que foi advertido para os Colossenses e o contexto, né, dessa epístola aqui é exatamente esses pontos que nós abordamos. Vamos lá. Fala aí. Qual que é as perguntas? Não, eu ia fazer uma pergunta, você queria fazer um comentário. Espera aí. É pergunta ou um comentário? É uma pergunta. Então, pega aqui o microfone. Vai. Não, primeiro eu vou fazer o comentário. Tem uma certa pessoa que eu conheço que ela comentava a respeito, fazendo comentário a respeito de anjos, né? Uhum. Que você tinha que saber o nome do anjo que foi posto sobre você. E é justamente isso daí que você comentou. Pode isso, Arnaldo? Pode uma coisa Que dessa? você tem que... E ele levantou vários argumentos diante de mim. E essa é uma pessoa, tipo assim... inteligente, sabe? Tipo assim, uma pessoa que caminha com Cristo já há um tempo. Uhum. E aí ela estava me ganhando com vários argumentos, colocando assim diante de mim vários argumentos a respeito disso. E você tem que saber o nome do seu anjo para que você justamente Possa ter chame ele domínio. pelo nome. Tá Chama ele pelo ligado? nome para ele te servir. Tipo isso. E aí eu queria fazer a pergunta também a respeito dos anjos. Acho que tem uma passagem que fala, né, que foi posto anjos para nos guardar, alguma coisa assim. Eu vou fazer essa pergunta. Essa pergunta vai ter que ficar para aula de geologia. Existe sim. Claro que existe anjos que são dispensados por Deus para cumprir alguns propósitos específicos. E o nome nem é anjo, né? Porque anjo é unicamente, exclusivamente usado para aquele espírito que é um mensageiro. Ou seja, nem todo anjo é anjo. Como diz, o certo é dizer, nem todo espírito é um anjo. Bugou a mente ou não? Então vou falar de novo. Nem todo espírito é um anjo, porque a palavra anjo significa mensageiro. Nem todo espírito traz recado. Então, alguns espíritos que controlam os ventos, a chuva, e que são guerreiros, outros batalham nas regiões espirituais. Então, Arcanjo Miguel, ele não é um anjo, como algumas pessoas podem pensar. Ele é um arcanjo, líder de vários espíritos angelicais, no caso. Mas ele não é um anjo, ele não leva recado, ele leva espada. Miguel leva espada. Quando você escuta uma pessoa falar assim, ó, estou vendo Miguel, chegou Miguel. Irmão, Miguel não sai de Israel. Ele é um anjo de Israel. Os anjos, outra coisa que você tem que... Tá vendo? Não é aula de angelologia. Os anjos, eles têm territórios. Os anjos não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não fale que você está vendo Miguel, porque o local de trabalho da operação do ministério de Miguel é sobre a nação de Israel. Não está lá Miguel lá e Miguel aqui, não tem 10 Miguel. Todo dia um pentecostal vê Miguel na igreja, irmão. Imagina quantos Miguel tem. Pelo amor de Deus, nas aulas de angelologia vocês vão amar. Tanto que é bom você entender sobre os anjos. Mas isso aí é as aulas de heresiologia, né? Por quê? Porque
não tem que aprender nome de anjo, nada não. Existe. Mas isso aí você já vai estar caído fazendo uma coisa dessa. É real que pessoas passam a ter certa intimidade sobre os anjos, eles começam a servir? É real. É real? Por que eu vou falar que é real? Você acha que um cara da macumba, ele governa quem? Quem que o cara da macumba manda matar a outra pessoa? É um anjo, só que caído. Quem que você acha que vai lá fazer esses trabalhos? É um anjo caído. Mas deixa isso para aula de angelologia. Mais, irmãos, tem alguém mais aí? Nenhuma pergunta? Vamos encerrar então. Glória a Deus. Quero pedir para você para estar orando por nós, né? Para a viagem amanhã. Esteja orando para o Senhor apresentar ali aquele lugar para nós, a gente ser bem sucedido a viagem, na ida, na estadia, na volta, em nome de Jesus. Vamos interceder. Vamos caminhar junto, irmãos. Espero que essas aulas, que esse discipulado tenha sido bênção na sua vida. E te desafio a aproximar-se mais. Não só de Deus, mas também de mim. Vamos caminhar junto, vamos caminhar bem próximo. O tanto que for necessário. Amém ou não? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou pedir para o pastor Gamaliel abençoar essa reunião. Faz tempo que ele não ora por nós. Ora bem, faz uma oração forte, viu, pastor Gamaliel? Não pode ser que ela tem que ser igual da igreja lá da Maçãzinha lá, como é que é o nome? Da Universal. Tem que ser a forte, viu? Amém. Senhor Deus, Pai, te adoramos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. Toda honra, toda glória seja dada a ti. E que tu possas verdadeiramente te revelar para todos nós, para que nós possamos verdadeiramente cumprir o nosso chamado. E aquele que receba a honra, a glória, seja o teu filho, em nome de Jesus. Reina, Senhor, verdadeiramente. Reina sobre as nossas vidas. Nós possamos aprender, Senhor, que tu és o nosso alvo, que tu és, Senhor Deus, o nosso amado. Oh, sim. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, te desejar cada dia mais. Nós possamos ter fome, Senhor Deus, do teu conhecimento, fome da tua presença, Amém, fome Senhor. da tua verdade, da tua justiça, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor Deus, esse grupo cada vez mais. Sim. Que nós possamos, Senhor Deus, fazer o uso, Senhor Deus, desse conhecimento que nós Sim. temos. Eu te peço em especial, abençoe a vida do pastor Paulo. Amém, Senhor. Em viagem amanhã. Sim. Guarda-o, Senhor Deus, debaixo das tuas santas asas. Sim, Guarda-o Pai. da tua mão poderosa, Senhor Deus, na sua ida, na sua permanência ali e na sua volta. Amém. Essa oração que fazemos, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meu irmão. Pastor Gamaliel, ó, não consegui falar com o senhor aquela hora. Entrou um monte de coisa aqui hoje, mas a gente consegue falar amanhã. Se for, é muita coisa? Mais ou menos. Mais ou menos? Não, se não der certo amanhã, quando eu chegar lá, a gente conversa, pode ser? Pode ser sim. Então, amém, viu? Deus abençoe. Vai desculpando aí, que foi um pouco meio corrida aqui hoje. Nem consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Mas amém, viu? Olha, tamo junto. O que precisar, gente, por favor, vamos estar junto em oração, vamos estar junto no mesmo espírito. Amém? Tá encerrada a nossa live, então. Deus abençoe vocês.